Você teria coragem de dizer o nome dele 5 vezes em frente do espelho? Hoje a gente vai entrar no universo de uma das lendas urbanas mais assustadoras do cinema de terror, Candyman. Muito mais do que um simples assassino sobrenatural, ele representa medo, crença, injustiça e o poder que as histórias têm de se tornarem reais. Nesse vídeo vamos percorrer por todos os filmes dessa franquia, desde o clássico de 92 até as continuações e a releitura mais recente, entendendo a história completa, a evolução dos personagens e o que cada filme acrescenta à lenda. Então apague a luz, chegue mais perto do espelho, mas cuidado com o que você diz em voz alta. O Mistério de Candyman. O filme conta sobre Helen Lyle, uma estudante de pós-graduação em Chicago, que pesquisa lendas urbanas junto com a sua amiga Bernadette Walsh, para escrever uma tese. Durante a pesquisa, a dupla faz perguntas a estudantes e moradores da região e assim ouvem falar da lenda do Candyman, que segundo as pessoas, é um homem com um gancho no lugar da mão. E dizem que, se você disser o nome dele 5 vezes em frente ao espelho, ele aparece e te mata. Temos a nossa própria versão aqui no Brasil, né? O Gugu que o diga já mostrou isso muito bem naquelas lendas urbanas do programa do Gugu. Então que a Helen e a Bernadette fazem entrevistas, passam a ouvir vários casos de assassinatos ligados ao nome dessa suposta lenda, né? E todos eles têm ligação com o conjunto habitacional de Cabrini Green. Por isso, decidem verificar elas mesmas os locais dos crimes. Mas antes, por curiosidade, resolvem testar a lenda. Elas vão em frente ao espelho e dizem o nome do Candyman 5 vezes. Candyman, 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 Candyman. Na verdade, só a Helen fala 5 vezes, né? Mas nada acontece. As amigas chegam então ao conjunto habitacional e conseguem algumas fotos de pichações que mostram como de fato todos ali têm medo dessa lenda. E isso deixa claro que a lenda afeta o lugar, né? Como a lenda afeta o lugar e em como todos ali, só de ouvirem esse nome, já têm receio de falar sobre, principalmente dos assassinatos ligados a essa lenda. Só que então elas conhecem uma mulher que decide então fornecer informações para elas, a Anne Marie McCoy, e o seu filho bebê, o pequeno Anthony McCoy, que confirma que todos os assassinatos foram cometidos por eles. Sim, ela diz no plural. E quando pergunta quem, a mulher responde o Candyman. Após isso, a Helen ouve o que seria a história dessa lenda, né, que surgiu em 1890. A lenda conta que o Candyman, no caso, era um homem chamado Daniel Hobdale, que apesar de ser filho de um escravo, seu pai juntou bastante dinheiro criando uma ferramenta muito útil na época. Então que o Daniel Hobdale cresceu com boa educação e se tornou um artista, um pintor. E então que um dia ele foi contratado por um fazendeiro para pintar a sua filha. Mas o Daniel e a jovem acabaram se apaixonando e ela engravidou. O fazendeiro, furioso, então decidiu que queria se vingar e mandou perseguirem e prenderem o Daniel, justamente na região onde hoje é o conjunto habitacional Cabrini Green. Lá se junta uma multidão para ver esse espetáculo de tortura. Então que o fazendeiro e as outras pessoas arrancam a mão do Daniel fora, colocam um gancho no lugar da mão dele, sem dó nem piedade mesmo, com pregos, com o que tiver ali perto, enfiam um gancho lá. Depois espalham o mel pelo seu corpo nu e esperam até que as abelhas venham para comer o mel e acabam, obviamente, mordendo, né, picando o Daniel, que claro, acaba falecendo. E só para terminar a desgraça, eles ainda queimam o seu corpo e as cinzas foram espalhadas na mesma região. Então que, desde então, o conjunto, né, o lugar ali, aquele espaço, leva consigo a lenda de Daniel Hobdale, ou como ficou popularmente conhecido justamente por conta do mel, a relação do mel e as abelhas, o Candyman. A Helen, então, que já parece um pouco obcecada pela história, volta ao conjunto e encontra uma criança, o Jake, que leva ela para um lugar onde esse tal assassino, essa lenda, está, né? Segundo ele sabe onde ele está, e foi justamente onde outro jovem foi encontrado morto, em um banheiro ali da região. A Helen vai visitar o banheiro, mas recebe a visita de um homem com uma jaqueta preta e um gancho na mão. Candyman, ou uma versão pobre dele, que simplesmente dá uma surra na Helen e vai embora.
Claro que a jovem vai à polícia e o denuncia e ele é preso por esse crime e suspeito dos outros assassinatos com o próprio se denominando como Candyman. Ou seja, ele era a lenda, né, no caso, ele era o assassino e todos pensavam que era uma lenda, um assassino sobrenatural e tudo mais. Então, todos agora passaram a falar que ele era o Candyman, parando de acreditar na lenda. Ou pelo menos isso aconteceria se não fosse em um belo dia que a Helen no estacionamento ouvisse uma voz aveludada e muito forte chamando ela. E assim que ela olha, percebe ele, um homem alto com um casaco cobrindo a maior parte do corpo e dessa vez de fato com um gancho no lugar da mão, que no caso do outro assassino ele só segurava o gancho, que pede que ela se entregue a ele e seja a sua vítima. A Helen entra em algum tipo de transe e o próprio Candyman que diz que ele agora não queria ter que fazer isso, mas aparentemente vai ter que tirar sangue inocente porque a Helen acabou com a sua lenda. Então que a jovem acaba acordando do nada em Cabrini Green, com a Anne Marie, aquela jovem que ajudou ela, né, com o bebezinho Anthony McCoy, chorando porque pensa que a Helen matou o seu filho. E o pior, ela tava cheia de sangue com um cutelo nas mãos, ou seja, de fato, ela tá bem ferrada. Ela é presa e o seu marido Trevor, que é professor da universidade, a tira da cadeia. Ela volta para sua casa e já sem esperanças de saber o que fazer, ela recebe uma nova visitinha do homem do gancho. Novamente, já é ela que ela seja a sua vítima. Ele diz que o bebê, o Anthony, está vivo e está com ele, e diz que a Helen fez as pessoas desacreditarem da lenda dele. Então, com a morte dela, ele voltaria a ser uma lenda. E nesse meio tempo, a pobre Bernadette, que vai visitar a amiga, né, tentar dar um apoio emocional, dá de cara com quem? A desgraça do homem do gancho, que finaliza ela com um gancho também. E é óbvio, deixa a Helen levar essa... a pobre Helen leva a culpa de tudo dessa história também. Ela vai presa de novo, mas dessa vez em um hospital psiquiátrico, por um mês. E essa cena é muito interessante porque do jeito que é mostrado, né, a gente também não tem noção de quanto tempo passou. E a gente percebe que ela sofreu tanto ali dentro daquele hospital, sendo dopada várias e várias vezes, que nem ela tem essa noção desse tempo. Até ser levada ao psiquiatra, que óbvio não acredita nela, até a própria invocar o homem do gancho e fazê-lo acreditar. Ela consegue fugir do hospital e descobre que foi corna do marido com a própria aluna dele, que já tava na cara porque teve uma cena no início que eu não citei em específico, porque é uma cena bem irrelevante, mas já dava na cara que aquela aluna ali queria dar uns pega nesse professor. E o pior, ela já tava dando uns... Eu não vou nem entrar nesse mérito que não cabe nessa parte não. Vamos continuar. Então que a Helen decide ir buscar o bebê Anthony, ela reencontra o assassino do gancho, que não só dança com ela, como também mostra seu peito deformado e seu controle pelas abelhas em uma cena icônica do beijo abelhudo. Até a própria Helen se libertar do transe e ver onde o bebê Anthony está, dentro do que seria a fogueira no Cabrini Green. Ela entra e os moradores acham que o Candyman está lá dentro e decidem colocar fogo para acabar com a lenda. Eles acham que uma criança desgraçada viu um gancho na pontinha ali, contou pra todo mundo falou, ele tem razão. Essa criança de 3 anos tem razão, vamos colocar fogo nesse negócio que com certeza ele tá aqui dentro. E ali o próprio Candyman aparece e diz que os dois deveriam acabar ali e jamais seriam separados de novo. Mas a Helen consegue se libertar e sair em meio às chamas, deixando o Candyman para queimar. A Helen se arrasta, mas acaba pegando fogo, consegue levar o bebê com ela e o salva, mas acaba se queimando demais e morre ali mesmo, salvando o bebê Anthony. A Helen então morre como uma heroína para os moradores de Cabrini Green, mas não para o restante da sociedade. Os moradores inclusive vão no seu funeral, somente ele e o seu marido e a nova namorada dele, como um sinal de respeito pela nova lenda, a mulher que enfrentou o Candyman e salvou a criança. No final, vemos o Trevor, agora arrependido, né, o ex-marido da Helen, de tudo que fez com a ex-esposa, chorando no banheiro enquanto lamenta chamando o seu nome por coincidência 5 vezes em frente ao espelho. É então que o espírito da Helen aparece e o finaliza, provando que ela própria se tornou uma nova entidade sobrenatural, assim como o Candyman. Está com medo de alguma coisa? O Mistério de Candyman é um filme excepcional. Ele foi baseado em um conto do Clive Barker, o mesmo autor de Hellraiser, né? Porém, eu acho que é de conhecimento, talvez, de muita gente que gosta de filme de terror. O texto original, no
conto original, algumas coisas são bem diferentes. A pegada mais social, ligada à segregação, à violência racial e às desigualdades urbanas não aparecem com a mesma centralidade no conto, e foi uma visão própria da adaptação aqui. E essa escolha criativa deu ao filme uma identidade bem única, transformando essa lenda em muito mais do que um vilão sobrenatural. Ele se torna um símbolo do horror real, né, enraizado em traumas históricos, em traumas sociais. É justamente a camada crítica que elevou o filme a um status mais icônico, porque eu acho que essa parte que tornou o Daniel Hobdale esse vilão tão icônico é justamente a parte social da coisa, tá vendo? Fazendo com que o medo não venha só do sobrenatural, mas também da realidade que tá cercando ali essa história toda. O filme também brilha nos personagens e na ambientação, e isso faz toda a diferença. A história se passa em Cabrini Green, um conjunto habitacional marcado pelo abandono, na verdade, né? Pela violência, pelo esquecimento do poder público ali, da sociedade. O lugar não é só cenário, ele meio que carrega a memória, a dor, o medo, tudo mais, né? Com a história que é contada pra gente. É um filme que leva seu tempo pra contar a sua história, e eu acho isso muito interessante. O conjunto habitacional funciona quase como um personagem mesmo, que reforça a ideia de que o horror nasce das feridas reais da sociedade. Eu achei tão poético isso, vocês não acharam não? A protagonista, Helen Lyle, é bem interessante. Ela é uma mulher branca, acadêmica, curiosa, que entra naquele espaço para pesquisar sobre lendas urbanas sem perceber que está atravessando fronteiras que não domina. Junto dela acompanhamos esse mistério envolvente. Candyman é só uma lenda? É um mito criado pelo medo coletivo? Um homem real que usa a lenda para cometer crimes? O filme brinca o tempo todo com essa dúvida, deixando o espectador preso nessa ambiguidade. E até quando a gente pensa que ele de fato é só uma lenda, porque aparece o assassino e a gente pensa, poxa, como é que eles vão seguir esse filme? Ele vai lá e puxa o nosso tapete de novo. E é aí que vem o momento genial do filme. Primeiro, como eu falei, né, tudo aponta para a ideia de que o Candyman não existe, que é apenas uma construção social, uma história passada de boca em boca. Depois o filme vira o jogo e mostra que ele existe sim, não da forma simples de um assassino comum. Ele é meio que uma memória, um trauma, uma vingança. Essa revelação não quebra o mistério, pelo contrário, aprofunda ainda mais, tornando isso tudo mais perturbador. E esse filme trabalha isso bem, mas eu juro pra vocês que o remake, reboot, continuação, sei lá, esse novo termo que tá se usando agora, né? 2021, ele trabalha isso um pouquinho melhor, essa coisa da lenda ser passada da lenda tá interligada com outras pessoas também, mas a gente vai comentar isso mais tarde ainda nesse vídeo, então continua assistindo que a gente vai falar sobre isso ainda. E na verdade, só pra finalizar essa parte do Candyman 1, né? Esse jogo de realidade, a lenda, é o que faz o Candyman ser completamente hipnotizante. O filme não entrega respostas bem fáceis, ele envolve o espectador aos poucos, e quando finalmente revela sua verdadeira natureza, a gente já tá preso na história e, bom, ironicamente no espelho também, né? Vendo essa história toda se passando. É muito interessante. E claro que o filme tornou esse personagem icônico e um dos assassinos mais interessantes do cinema de terror. Obviamente que com essa condição, o filme traria uma sequência logo, e de fato aconteceu, mas não veio com tanta força assim, né? Vamos falar sobre isso. Com Candyman 2, A Vingança. O filme inicia com o professor Pruchel, personagem do primeiro filme que continua seus estudos sobre lendas urbanas, inclusive escreveu um livro sobre essa lenda, falando também do caso da Helen do filme anterior, dizendo que ela ficou obcecada pela lenda e simplesmente enlouqueceu. A pobre não tem um segundo de paz, nem na morte. E nós sabemos que não foi bem assim. O professor tá dando uma palestra sobre seu livro e, claro, pronuncia o bendito nome 5 vezes no espelho. Na verdade, meio que é na superfície espelhada que é a capa do livro, só pra provar que não tem nada. Eu devo admitir que eu achei a ideia bem interessante. É meio clichê, mas eu achei interessante a capa do livro do Candyman, né? Essa coisa de... enfim. Mas é aí que ele é atacado no meio da palestra por um cara com um gancho. Essa é pegadinha, e eu detesto quando o filme faz isso. Detesto, nossa, como eu detesto. Então, que saindo do lugar, ele reencontra um rapaz chamado Ethan Tarrant. Eu vou falar Tarrant assim o vídeo inteiro. E vai falar com o professor porque perdeu seu pai recentemente, afirmando que o Candyman o matou. Falando que o professor induziu o homem a chamá-lo 5 vezes no espelho. E claro que não dá em nada, o homem só vai embora. Mas o professor fica em frente a um espelho em um bar, e como ele chamou o Candyman, o assassino atendeu e finalizou o professor com seu gancho.
Só para contextualizar, nós estamos em Nova Orleans. Então, é durante o carnaval de Mardi Gras, onde a lenda do Candyman ainda é sussurrada entre as pessoas. E aqui nós conhecemos a Annie Tarrant. Lembram do Ethan que eu falei que ameaçou o professor? Pois é, ela é irmã dele. Que depois do assassinato misterioso do professor, que a gente sabe muito bem quem foi, o Ethan foi tomado como suspeito e preso, justamente por conta daquelas ameaças que ele fez no início do filme. Não só por essas, mas também por outras mortes com o mesmo padrão, um gancho. Inclusive, a morte do próprio pai. Olha só. A jovem então, a Annie, vendo a merda que se meteu e que o idiota do irmão dela confessou tudo, começa a pensar em como descobrir a verdade. Ela então volta para sua antiga casa, onde o Ethan achou seu pai morto, atrás de algumas pistas sobre o que aconteceu. E lá ela encontra o altar do Candyman, com várias imagens dele pintadas nas paredes, contando sua história. E claro, apesar da opinião popular, ela ainda não acredita nisso. E quando seus alunos começam a comentar também sobre isso, porque ele é uma lenda no local, ela decide repetir o nome dele 5 vezes no espelho para provar que ele não existe. Qual é o problema dessas pessoas? Obviamente nada acontece, pelo menos não naquele momento, mas naquela mesma noite, enquanto estava no banheiro, ela apaga a luz e quem aparece? Ele mesmo, com a sua voz seduzente e hipnotizante. Ele se aproxima dela, mas não a fere. E seu marido não tem a mesma sorte e é estripado pelo Candyman. A Annie, vendo a situação, claro que é levada para a delegacia, mas solta, porque todo mundo é preso e solto no mesmo segundo, porque é assim mesmo. Mas ela sente essa história do Candyman tem a ver com seu passado, e tudo piora quando um de seus alunos simplesmente some. Ela então decide continuar a sua busca, porque aparentemente está tudo ligado. O desaparecimento do aluno, a morte do seu pai, a morte do professor, a morte do seu marido. Claro, se está tudo isso ligado, obviamente tem ligação com o Candyman também. Ela vai atrás do seu irmão e ele conta tudo. Tudo mesmo. Conta que seu pai não só sabia do Candyman como acreditava nele, acreditava de verdade, tanto que montou um altar e decidiu chamá-lo porque acreditava que tinha um jeito de detê-lo. Por que esse homem resolveu deter o Candyman, sendo que o Candyman não fez nada? É um beijo para o Devil, né? Porque eu também não entendi. E claro que o Candyman apareceu. A Annie então consegue uma informação que, segundo a história, Daniel Hobdale nasceu em Nova Orleans. E a história do Cabine Green do filme passado a gente... não, né? Tá. E a sua amante era Caroline Sullivan, caso a jovem filha do fazendeiro do filme passado. Então que, segundo esse filme, tá? Vamos, relembrar porque eles estão me confundindo. No dia da sua morte, a alma de Daniel ficou presa no espelho de Caroline. Então o pai da Annie buscava esse espelho para destruí-lo e quebrar essa maldição. Claro que o homem do gancho aparece de novo e não só finaliza o informante que diz isso pra Annie, como também diz que a Annie está grávida. E descobrimos, graças à mãe da Annie, quanta gente tem nesse filme. Que eles são descendentes do Daniel Hobdale. Toma essa bomba! Caroline Sullivan estava grávida do Candyman quando ele morreu. Ou seja, toda essa família é descendente do Candyman. Mas não tem mais muita família, porque a mãe da Annie também foi de vala e o irmão também. Então, a família a gente não tem. Tem o bebê da Annie, lembrei agora. Ah, mas claro que pra ficar igual ao primeiro filme, temos que ter a trama da criança desaparecida que a Annie encontra no altar do Homem do Gancho. Esse jovem a ajuda a encontrar o bendito espelho, e aqui temos a dolorosa cena que o Candyman se transformou. A crueldade da Lena que foi feita com ele, apesar do lance do espelho ser meio, enfim. Mas a cena é bem tristezinha, a gente percebe a dor dele e tudo mais, é bem depressiva a cena. As abelhas de CGI são meio ruins, mas a cena é interessante. A partir do espelho a gente deixa com Deus, porque eu achei uma coisa bem sem graça. Mas enfim, ele tenta convencer ela a se entregar, mas graças às crianças que ela ensinava, ela consegue se libertar, acha o bendito espelho e quebra junto com a lenda. É uma cena bem sofrível, porque nossa, quem foi que teve a ideia de fazer o Candyman se despedaçar? Enfim, vamos continuar. Então que se passam anos e a Annie finalmente assume seu passado para sua pequena filha Caroline, que deve ter uns 6 anos. Mas claro que a bendita criança decide falar a desgraça do nome na frente do espelho. Quando ela tá prestes a falar a 5ª vez, a Annie aparece e manda ela calar a boca e ir dormir. Caroline, vai dormir.
Candyman 2, A Vingança, já não veio com a mesma força, né? O filme até tenta resgatar a visão do original, essa ideia de lenda, trauma e crítica social, mas infelizmente não veio não, né? Dessa vez não chegou. Falta cuidado na construção e principalmente na forma de envolver o telespectador. A decisão de não trazer a Helen de volta pesa um pouco, porque assim, se eles tivessem uma ideia boa e um motivo bom pra não trazer ela de volta, eu até entenderia. Mas aqui não tem. Eles não têm uma ideia boa pra continuar esse filme. Em vez disso, o filme aposta em uma nova protagonista ligada a uma descendência do Daniel Hopdale. Alguém que não sabe quem realmente é. A ideia no papel até, talvez poderia funcionar. Mas a execução é fraca, o mistério é apressado, pouco trabalhado e aquilo que deveria ser perturbador acaba ficando bem previsível. E o mais frustrante é justamente isso, o mistério não envolve. No primeiro filme a dúvida entre a lenda e a realidade era construída com paciência. A atmosfera, a tensão, era muito interessante. Eu sei que não dava pra repetir exatamente essa história de é lenda ou não, porque, né, quem assistiu o primeiro filme provavelmente é a pessoa que iria assistir o segundo. Mas eles davam pra ter uma ideiazinha melhorzinha do que Descendentes do Candyman, né? Mas enfim, nesse filme essa reconstrução da lenda é feita de forma bem rasa, sem impacto, sem aquele clima hipnótico que fazia a gente questionar cada segundo, né? Se questionar, na verdade. No fim, o filme parece entender o que quer repetir, mas não porque aquilo funcionava. Falta profundidade, falta ambiguidade, falta aquela sensação incômoda que o original deixava, de que o horror não estava ali só no sobrenatural, na verdade, mas no mundo real. Mas nada preparava a gente para o que viria a seguir. Eles continuariam a história dos Tarhan, mas dessa vez com a filha da Anne já adulta. Mas aí é que vem o questionamento, né? Esse filme aqui é de 95, o terceiro é de 99. Passaram 4 anos. Como desgraça, essa menininha seria uma mulher adulta? E aí que o filme lindamente pensa nessa nossa pergunta e manda o mais sincero foda-se. Candyman 3, Dia dos Mortos. Que Dia dos Mortos? Eu não vou nem tentar. O filme dessa vez se passa 25 anos depois do filme anterior e conta a história de Caroline, sim, a filha da protagonista do anterior. E aqui sabe da sua descendência, né, do Daniel Hopdale e da sua história, também sabe da lenda e tudo mais, sabendo perfeitamente que faz parte da árvore genealógica do Daniel Hopdale, no caso o Candyman. Então, que agora mais velha, ela tem pinturas do seu ancestral, sabe lá Deus como, e decide expor essas obras na galeria do seu amigo Mickey. E na exposição, ela é desafiada a falar o nome dele 5 vezes na frente do espelho. E como uma criança que é desafiada, ela simplesmente chega na frente do espelho e fala as 5 vezes. E nada acontece. Quer dizer, até acontece, né? Quando um maluco com gancho aparece gritando palavras aleatórias, mas na verdade era só uma pegadinha feita pelo dono da galeria, que queria um showzinho a mais. Ele vai ver o showzinho a mais já já. A Caroline então vai embora e acaba parando em uma estação de metrô. Que claro, tem pichações na parede porque quando o primeiro filme tinha, tem que ter aqui também. E óbvio que ela o chamou e ele ouviu. E aparece ele, Daniel Hopdale, o Candyman, sendo carregados por abelhas de CGI em um efeito sofrível, humilhante. Ai, essa mão tá meio grande, né não? Ela pergunta, quem é você? Quem será, Caroline? Quem será? Quem é esse cara flutuando com abelhas? Poxa, você tem um quadro dele. E claro que ele quer que ela vá com ele. E a Caroline faz esse vexame. Tá com medo de cair, minha filha? Ela acorda no banco da praça. Eu já desisti. Em frente à galeria. E lá ela encontra o Mickey e a ficante dele destroçado. E em flashback nós vemos que, claro, eles foram mortos pelo Candyman. Na verdade, pra ser sincera, a moça foi morta por abelhas de CGI horríveis. E o cara que foi morto pelo gancho do Candyman. Mas enfim, a Caroline entra na mira da polícia. E o pior, são 2 policiais babacas e completamente preconceituosos. Ficam falando desgraças a cada 5 segundos. Qualquer minoria que tiver, eles estão atacando. Eles abrem a Constituição e falam, essa daqui eu vou seguir. É como uma checklist, vamos continuando. Caroline então começa a buscar por quem matou o Mickey. Porra, Caroline, quem matou ele? Sério? Quem matou esse cara? Quem será que matou? Quem foi que matou, né? O cara com um gancho no meio do estômago, quem será que matou ele? Mas ela finalmente que aceita que ele existe quando ele reaparece com a sua voz seduzente, completamente seduzente, induzindo ela a se entregar. E peraí. Ela não é tatara, sei lá, mas é tatara neta dele e ele tá seduzindo ela? Só eu que achei problemático isso. A Caroline se junta ao David, ator contratado da galeria, aquele cara que tava se fantasiando, né, na galeria pra dar aquele showzinho que eu mencionei que detestei.
Pois é, ele acaba sendo suspeito dos assassinatos depois do showzinho e os dois juntos começam a partir para um lado mais sobrenatural, com uma curandeira que fala que ela não pode escapar do mal, e ainda diz que o mal não pode existir sem o bem. Ela tá mandando a Caroline se autofinalizar ou sou eu? Até o próprio Candyman aparecer beijando a Gente, eles são parentes, tipo, tatarané, vamos? Eu acho complicado. Ah, mas temos mortes, sabe? A gente tem morte nesse filme, mortes médias, mas temos. Temos a morte da amiga da Caroline, que vai de base, tchau. E como de praxe, ela leva a culpa e é presa e agredida pelo policial. Agredida, porque esse cara não perdoa ninguém. Ela é presa, como eu disse, mas nem chega na cadeia, porque o Candyman mata o policial também. E, gente, ele nem chamou. O cara virou vidente. A lógica desse filme é maravilhoso. Ele aparece e você chama ele 5 vezes no espelho. Ninguém chamou ele. Ele vai aparecer sim. Ah, mas eu vou. Eles ficam nesse chove não molha, disse... Entrega, não se entrega. Entrega pra mim, não vamos não. Ah, se entrega pra mim, Caroline. A Caroline, não vou não, porque você é meu avô. Ela não fala isso, mas devia falar. E dessa vez não é o bebê em perigo, mas sim o David. Gente, o David. Lembra do David? Esse David, que foi sequestrado pelo cara doce. Então que a própria Caroline é sequestrada pelo culto que louva o Candyman. Ah, vocês não lembram dele? Gente, eu mencionei. Já, vocês estão esquecidos. Vocês não lembram do culto que louva o Candyman? Poxa, eles estão aí desde o início do... Não acredito que vocês esqueceram desse culto. Sabe por que vocês não lembram? Porque ele não foi citado em nenhum momento desse filme. Nenhum. Mas eles morrem bem rápido assim que chamam ele. Porque dane-se também. A Caroline se liberta e vai correndo até o esconderijo onde o David está e consegue salvá-lo. E ali ela percebe que tem que destruir as pinturas. De que parte do cu ela tirou isso, eu não sei. Mas tem. Eles se beijam, galera, né? Eles se beijam, eles são neto e bisneto, meu Deus. Gente, eles são avô e... Ai, vamos continuar. Aqui a prótese do peito dele tá bem estufada, mas enfim. Ela consegue resistir e destrói as pinturas. E o Candyman pega fogo, sei lá por... A Caroline consegue destruir tudo e o assassino, junto com as pinturas, no caso, né? Só que aí o policial babaca ainda tá vivo e só... na verdade, ele morreu também porque outro policial aparece e atira nele. Aí a Caroline aparece toda orgulhosa porque ela conseguiu deter o Candyman e agora tá com a família feliz, com o David, e assim viveram felizes pra sempre. Depois dela beijar, eu não consigo, na moral, não tem condições. Por que caramba deles... Esse terceiro filme aí a coisa desanda um pouquinho mais, né? Esse filme é insuportável. Parece que tudo que já tava fraco no segundo é levado ao extremo aqui, só que sem nenhum cuidado. Os efeitos especiais são muito ruins, datados até pra época. O próprio gancho na mão, que deveria ser icônico e ameaçador, fica artificial, mal feito, sem impacto nenhum. As mortes, que no primeiro filme tinham peso e crueldade simbólica, aqui são sem graça. Apressadas, não causam nenhum choque, nenhuma tensão, nada, não tem nada. As atuações são péssimas, especialmente da protagonista, que não sustenta o filme em momento nenhum. Falta presença, falta emoção, falta... Eu vou falar uma lista aqui pra vocês. E aí que vem o que talvez seja a pior decisão de todas. Pra mim, pelo menos, que isso me pegou. O roteiro insiste nessa ideia completamente desconfortável de que a protagonista é descendente direta do Candyman. Tipo, tataraneta ou... Não. Enfim. E mesmo assim, o filme força uma aproximação estranha dele com ela. Passa o filme inteiro tentando beijar ela. Chega a beijar. Gente, isso não é provocador não, nem perturbador. É só mal pensado e eu achei de mau gosto. Nada disso constrói mistério, medo ou reflexão. Pelo contrário, quebra qualquer possibilidade de envolvimento. Candyman, que antes era um símbolo, trauma, lenda viva, aqui vira uma figura quase caricata, presa a um roteiro confuso e decisões questionáveis. Infelizmente o Tony Todd tá nessa bomba, porque ele é a única coisa boa desse filme, a interpretação dele. No fim, Candyman 3 não entende o personagem, não respeita o que veio antes e não entrega nem o terror mais básico do básico. É um filme cansativo, mal atuado, mal feito, que esgota de vez a força da franquia. E é então que com 3 filmes a franquia tinha terminado pessimamente para esse terceiro, né? Mas não por falta de ideias, afinal, ela tem um potencial gigante. E quem viu esse potencial foi o nosso querido Jordan Peele, diretor, né, no caso, e roteirista do filme Corra e Nós. Ah, e claro, o filme Não Olhe, né, o filme dos aliens. Ele dirigiu e roteirizou esse filme também. Junto com a Aninha da Costa, que dirigiu esse próximo filme aqui, eles resolveram fazer um reboot/remake do Candyman, mas dessa vez com uma visão um pouquinho diferente.
O filme começa com William, um garotinho que mora em Cabrini Green, do ano de 1977. Nesse cenário, a polícia está à procura de um homem, e William acaba encontrando esse homem com um gancho nas mãos. E claro, ele grita e a polícia vai ao encontro dele. Então que se passam alguns anos consideráveis, na verdade. Estamos em 2019 e aqui nós conhecemos Anthony McCoy. Você conhece esse nome? Eu sei de onde, tá? A gente sabe de onde sim. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais pra frente. Um artista meio que da Pindaíba, né, que namora a Brianna, que por acaso é uma curadora de arte. Eles moram em Cabrini Green. Olha só, mas aqui temos uma mudança, já que o projeto habitacional foi destruído e refeito como algo mais para elite, simplesmente ignorando a existência da população inteira e segregando toda uma população negra que morava ali naquela região, a famosa gentrificação. Mas em uma noite que era para ser bem comum, o irmão da Brianna e seu namorado vão visitar a casa do casal de protagonistas e decide que, depois de algumas conversas bem bestas, bem conversa de elevador mesmo, decidem contar uma lenda local. A lenda de Candyman? Não. A lenda de Helen Lyon. Sim, a do primeiro filme. E aqui ele conta que, segundo as lendas, ela era uma pesquisadora de uma universidade que simplesmente enlouqueceu enquanto pesquisava lendas urbanas. E cometeu vários assassinatos, incluindo arrancar a cabeça de um cachorro e fazer anjinho de sangue. Então que, segundo as histórias, né, ela foi presa, mas conseguiu fugir, matou mais algumas pessoas e sequestrou um bebê. Mas em uma noite, quando os cidadãos faziam uma fogueira no meio do conjunto habitacional, ela correu em direção ao fogo para jogar o bebê no fogo, só que a população conseguiu salvá-lo e logo depois ela mesma se atirou no fogo com um gancho nas mãos. Não é bem assim que eu me lembro, mas vamos continuar. Todos ficam assustados com a história, mas até aí é só isso, é só uma história. Até que o Anthony precisa de mais inspiração para montar uma exposição. E com essa história da Helen, ele decide voltar à parte mais marginalizada de Cabrini Green, em busca de informação e inspiração. E lá ele conhece o William Burke, pois é, aquele garotinho do início do filme, que conta a ele que a Helen foi atrás da lenda do Candyman. Só que aqui o William fala uma história um pouquinho diferente do que a gente conhece. Para ele, o Candyman era um homem chamado Sherman Field, um homem que ficava na vizinhança presenteando crianças com doce. E claro, ele tinha um gancho nas mãos. Mas quando uma lâmina apareceu em um doce de uma menina branca, ele foi perseguido pela polícia e o próprio William viu o Sherman, que só entregou um doce de uma forma gentil. Vocês lembram, né, que eu falei no início do filme que o garotinho foi lá e percebeu o cara com gancho e tudo mais? Mas a polícia ouviu os gritos, cercaram o Sherman e o mataram com brutalidade absurda. Mas mesmo depois da morte dele, outros doces apareceram com lâminas de barbear, ou seja, o homem era inocente. Mas com essas mortes e o lance dos doces, o Sherman ficou conhecido como uma lenda local chamado de Candyman. E a lenda ainda diz que, se você o chamar 5 vezes na frente do espelho, ele aparece e te mata. O Anthony, então, ouvindo isso, percebe que pode contar essa história, né? Essa história através das suas pinturas. Isso é muito interessante. Além de, claro, levar uma picada de abelha na mão e dói pra caramba. Ele começa a pintar sobre isso e inclusive decide invocar o Candyman junto com a Brianna. Aliás, ele fala sozinho, né? Porque ela claramente não quer morrer. Mas aí é que tá, ele invoca e não acontece nada. Só que chega no dia da exposição e o Anthony leva uma comida de rabo, é meio que humilhado pela academia de arte, né? A curadora lá da... Enfim, uma mulher insuportável. E vai embora desolado. Mas naquela noite, na galeria, o dono da galeria e a sua estagiária decidem brincar um pouquinho e claro que falam um maldito nome 5 vezes na frente do espelho. Espera 5 segundos e ele aparece como reflexo. Aqui o Candyman aparece de uma forma um pouco diferente, ele não aparece exatamente presencialmente no mundo real, ele aparece no espelho e tudo que ele faz no espelho, no reflexo, acontece na vida real. É uma sacada muito boa, de verdade. Nossa, isso ficou muito legal. E assim a estagiária tem a sua garganta cortada e o homem também é finalizado. Então que aqui com todas essas mortes, com ganchos bem na frente das obras do Anthony, justamente sobre o Candyman, tudo chama para ele, né? Todos os holofotes se voltam para o nome dele, né? Que é para o nome das obras dele, né? Que é Diga Seu Nome.
ou é Diga Meu Nome, é algo assim. E até a crítica mais fodelona que tinha cagado para as obras dele anteriormente percebe a oportunidade sensacionalista de se envolver e claro que morre pela força invisível do espelho. Ah, mas aqui temos uma das melhores cenas, que é quando o Anthony fica frente a frente com o Candyman como um reflexo dele mesmo. É uma cena muito interessante dele se mexendo e o Candyman também, nada sutil, mas é uma cena muito boa. O Anthony então decide voltar para Cabrini Green para conversar com William, que conta sobre vários outros traumas sofridos de várias pessoas que de forma muito parecidas, né, ficaram conhecidas como Candyman, incluindo Daniel Hobdale, que foi em teoria, né, o primeiro Candyman. Todos eles. O Candyman é um trauma que nunca foi curado e todos esses traumas que as pessoas sofrem, né? Toda essa história de humilhação, segregação, assassinato, tudo isso torna a pessoa um Candyman. É como se ele fosse uma lenda viva mesmo. Várias pessoas vão se tomando esse manto de Candyman. E o Anthony vai enlouquecendo cada vez mais e surtando, falando que ele é real. Inclusive o protagonismo dele vai se dividindo muito entre ele e a Brianna, que vai tendo esse contraste, né, que ele já tá totalmente envolvido na lenda do Candyman e ela tá de fora vendo que ele tá meio que enlouquecendo aos pouquinhos e ele finalmente decide visitar a sua mãe e descobre tudo. Na realidade, quando a gente assiste esses filmes em sequência, a gente percebe bem rápido quem ele é. Mas quando você assiste esse filme separado, você demora um pouquinho pra sacar isso. Principalmente se você não assistiu o original, você dificilmente vai sacar essa história. Mas se você ouviu um pouquinho da história, você saca agora nesse final. Ele descobre que ele era aquele bebezinho que a Helen supostamente sequestrou no primeiro filme. E aqui, a mãe, que é interpretada pela mesma atriz do filme original, né? Ela conta a versão correta. Ela diz que quando ele foi sequestrado, todos achavam que tinha sido a Helen, mas não tinha sido ela. Foi o Candyman de fato. E a Helen salvou ele naquele dia, finalmente enaltecendo a diva, né? E desde aquele dia ela jurou nunca mais dizer o nome dele. Pois essa história foi uma participação curta, mas eu achei muito interessante. Ou seja, ele é aquele bebezinho que o Candyman sequestrou no primeiro filme e ele quer o bebezinho de volta. Agora o Candyman quer o Anthony de volta. Ele já não tá muito bem da cabeça. Volta pra Cabrini e é sequestrado pelo William. Aqui que vem o plot, né? Vem toda essa construção, junto com a própria Brianna, que segundo ele precisa ser a testemunha. Então, é o seguinte, o próprio William quer montar a sua lenda. Ele quer transformar o Anthony no novo Candyman, para renascer o símbolo e impedir que o sofrimento do passado, que esse sofrimento fosse esquecido. Mesmo que isso significasse sacrificar o próprio Anthony. E assim ele faz. Aquela picada de abelha se transforma em algo muito maior, uma ferida gigante que vai por metade do rosto do corpo do Anthony, na verdade, e o William arranca seu braço e coloca um gancho no lugar. Além de, claro, ligar para a polícia para que eles venham matar o Anthony. Ele liga como se um cara estivesse atacando ele e tudo mais, e assim ele se tornaria essa lenda de novo. Mas ele não contava com a Brianna, né, que finaliza ele depois de conseguir se soltar. Esse cara morreu bem rápido, na verdade. Mas claro que o Anthony já tá fraco com toda essa tortura, acaba caindo nos braços da namorada, a polícia chega e finaliza a tiros o cara, alegando que ele resistiu. O cara tava deitado, morrendo já. Então que no fim, a Brianna acaba presa também e como último recurso, depois de tudo que ela viu, decide invocar o novo Candyman, que mata todos os policiais, passando por várias versões dessa história, né, dessa lenda do Candyman. E no fim, o próprio Candyman, Daniel Hobdale, né, a primeira versão do Candyman, encara ela e pede a ela que conte a todos o que ela viu. Para todos. A lenda de Candyman continua a lenda de um jeito bem interessante, ao mostrar que o Candyman não é só um monstro qualquer, mas um símbolo criado a partir de várias histórias de dor e injustiça. O filme apresenta a ideia de que ele funciona como uma colmeia de fato, formada pelas memórias de diferentes vítimas ao longo do tempo. Cada novo Candyman nasce dessas feridas do passado e as abelhas ajudam a representar essa união de histórias marcadas pelo sofrimento e tudo mais. Por isso a transformação do Anthony não é só algo físico ou sobrenatural. Ele passa a carregar, sei lá, parece que isso tudo vai virando algo muito maior que ele, né? Ele faz parte dessa coisa que é muito maior que ele. E outro ponto de vista bem interessante é a crítica social sobre racismo, gentrificação. O bairro de Cabrini Green aparece mais moderno aqui, é mais valorizado, mas o passado violento continua ali, mesmo que muita gente tente ignorar, né? Como eu falei, esse filme trata um pouquinho melhor essa parte de gentrificação,
e traz essa visão de como as pessoas vão empurrando a sociedade um pouco mais para longe, com a sociedade mais marginalizada, né? Eles vão empurrando o que eles consideram que não é bonito de se ver para longe e transformando aquilo numa coisa mais pra elite ou algo assim. É bem interessante o jeito que ele trata isso sutilmente, entendeu? Tá ali parte do texto, ninguém fala isso explicitamente, mas talvez até algumas vezes fale, mas tá ali, entendeu? É muito interessante ver isso. E mostra também que o verdadeiro terror não tá apenas só no Candyman, né, nessa lenda, mas também nas estruturas sociais, né, que eles apagam as memórias, apagam pessoas e mantêm as injustiças. O espírito surge justamente como um lembrete de que tudo aquilo que eles insistem em esquecer. O Anthony também tem um papel simbólico por ser artista, né? Ele usa a lenda como inspiração para suas obras, mas o filme levanta muito essa pergunta importante, né? Até que ponto transformar sofrimento em arte pode virar exploração? É uma pergunta boa. A mudança no corpo dele representa esse peso, né? Essa história toda, mostrando os traumas coletivos. Eu não sei se eu tô super analisando o filme, mas enfim. Mas mesmo com várias qualidades, o filme também tem algumas críticas, né? Um dos pontos negativos que eu acho é o CGI no final, para recriar a imagem do Tony Todd, né? Ele é muito icônico, mas esse CGI ficou bem ruim, viu? Não vou mentir, ficou muito ruim. Algumas mortes também, como a cena da escola. Nossa, eu nem citei. É uma cena totalmente desnecessária, agregada, que não agrega em nada. Não agrega em nada. Nada. Tá ali pra, sei lá, porque é um slasher, ele tem que ter mortes, entendeu? Mas não faz sentido aquela cena ali. Além disso, pra mim, o último ato é um pouco corrido. Eu acho que ele resolve ideias muito importantes rápido demais. Não sei, talvez tivesse feito de um outro jeito, talvez fosse um pouquinho mais interessante. A história, o tema, toda a mensagem que quer passar é muito boa. Excelente, na verdade. Mas, não sei, talvez eu senti que precisasse um pouquinho mais de mais alguma coisinha, sabe? Por outro lado, o longa acerta bastante em trazer protagonistas negros como centro da narrativa, não só como vítimas, mas como os personagens, né, centrais, principais ali. Ele consegue continuar muito bem a história do clássico original de verdade, sem simplesmente refazer tudo, ampliando o universo. Outro ponto positivo é que mesmo com o personagem sendo muito associado ao Tony Todd, o filme cria uma solução muito interessante. Ao mostrar o Candyman, como eu falei, né, como uma colmeia, uma entidade coletiva, isso mantém muito a essência do clássico e ao mesmo tempo traz uma nova tensão, mostrando que o mito pode existir além de um único rosto. Isso é excepcional. No final, Candyman deixa de ser apenas um vilão e passa a ter um significado mais complexo, quase como uma justiça imperfeita. Ele aparece para lembrar crimes e histórias esquecidas, o que faz o desfecho dividir muitas opiniões, na verdade. Algumas pessoas veem como resistência e libertação, outras acham que mostra um ciclo de violência que nunca acaba, mas até aí é interpretação de cada um. Esse filme é excelente, é excepcional, na realidade, muito bom mesmo. É um dos meus filmes, acho que é um dos meus filmes preferidos, esse e o original. Gosto muito dessa história, eu acho que é uma história muito rica, que pode ser continuada e trazer de volta de verdade o terror dos espelhos. Mas até o momento a gente não tem mais nenhuma continuação confirmada, nem nada do tipo. Então, só pra finalizar, eu vou falar um pouquinho das minhas preferências. Eu acho que eu prefiro o original, mas agora falando desse filme, eu fiquei com isso na cabeça. Não sei se eu prefiro o original ou esse de 2021. Então eu vou deixar pra mim, os dois são equiparáveis. Eu acho que os dois estão ali na mesma posição, na minha opinião. Depois vem o segundo filme e no subsolo, no quinto dos infernos, tá a desgraça do terceiro filme. Que nossa senhora, viu? Bom, mas o que eu quero saber é de vocês. O que é que vocês acham desse filme? Deixem aqui nos comentários, por favor, tá bem? E também comentem se vocês querem uma história do assassino para o Candyman, né? Eu acho que é um vilão muito interessante pra gente conversar sobre a história dele e tudo mais. A história completa do personagem, né? Isso baseado nos filmes, claro. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima. E esse vídeo ficou longo pra caramba. E tchau.